na semana passada, vamos ver se vocês lembram quem pregou para nós? O André. E com base no texto de Efésios, capítulo 4, de 1 a 6, o André pregou sobre as minhas tatuagens, né? Então, ao pregar sobre as minhas tatuagens, o André deu para nós uma aula muito prática, e deu para todo mundo perceber, acho que vocês vão concordar comigo, do quanto é feio uma pessoa invejosa, né? Do quanto é horrível uma pessoa consumida pela inveja, pelo ressentimento, né? Parecia o filho mais velho protestando com o pai que o filho mais novo chegou em casa, voltou, gastou herança, voltou tatuado e etc. Parecia alguma coisa assim, mas enfim, hoje a gente vai continuar o texto de Efésios e hoje vai ficar claro para vocês uma outra lição importante. Que mesmo você sendo atacado, mesmo você sendo agredido, mesmo você sendo caluniado e etc., você não precisa revidar. Você não precisa falar mal da outra pessoa, você não precisa pagar com a mesma moeda, né? Essa é a nossa intenção. Então, pensando então em trabalhar hoje sobre, continuando no tema de Efésios, com o tema maior, uma igreja que vive, hoje especificamente falando sobre vivendo para o crescimento, vivendo para o crescimento. E eu gostaria então de ler com vocês nessa manhã o texto de Efésios capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 16. Então, Efésios capítulo 4, de 7 até 16. Se você quiser abrir a sua Bíblia, fique à vontade. Caso contrário, a gente vai projetar o texto da mesma forma. Diz o seguinte: E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós queremos chegar diante da sua presença, pedindo, Senhor, a orientação do Teu Espírito para esse texto que acabamos de ler. Que o Teu Santo Espírito, Pai, faça-se ouvir entre nós a voz do Evangelho. Que seja, Senhor, muito viva e muito clara a Tua mensagem para cada um de nós, através das palavras que lemos na Escritura Sagrada. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nós temos pensado então a igreja, e uma das metáforas, e talvez a metáfora mais precisa, mais rica, que o Novo Testamento nos dá para falar sobre o que é a igreja, é a expressão do próprio apóstolo Paulo de corpo de Cristo. O que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Ele me dá então a metáfora de um corpo, obviamente como nós o conhecemos, um corpo humano, mas não o corpo humano qualquer. Esse é o corpo do próprio Cristo. Existe, portanto, na ideia, quando o apóstolo Paulo fala sobre o corpo, a noção dos primeiros cristãos que a igreja representa a continuidade histórica do ministério de Jesus. Se você abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 1, versículo 1, você vai ler as seguintes palavras de Lucas, quando ele vai escrever o livro onde ele vai narrar o que foram os 30 primeiros anos da igreja cristã.
Ou seja, depois que Jesus morre, ressuscita e ascende aos céus, institui a sua liderança para que essa liderança continue a levar ao mundo a sua mensagem do Evangelho. Então, nesse livro de Atos, Lucas vai nos dizer o que foram os 30 primeiros anos dessa igreja, certo? Ele começa o seu livro dizendo o quê? Em meu livro anterior, Teófilo, que é para quem ele está endereçando o livro, eu escrevi a respeito de tudo aquilo que Jesus, presta atenção, começou a fazer e a ensinar. Quando ele fala do livro anterior, ele está falando do Evangelho de Lucas, certo? O Evangelho de Lucas é o primeiro volume da obra que Lucas escreveu. Primeiro, o Evangelho de Lucas, e a sequência é o livro de Atos dos Apóstolos. O livro anterior, portanto, é o Evangelho, onde nós temos as histórias, a narrativa sobre quem foi Jesus. Sua origem, sua família, genealogia, o seu ministério, sua pregação, sua morte, sua ressurreição. Muito bem. Em Atos dos Apóstolos, o primeiro capítulo, os primeiros versículos do primeiro capítulo, são as reuniões, os 40 dias que Jesus viveu com os discípulos depois de ressuscitado. Certo? E ali, gente, a presença de Jesus enquanto corpo humano, como o corpo que os discípulos conheceram antes e depois da ressurreição, só dura alguns versículos. Em meados do capítulo 1, Jesus é levado aos céus e desaparece da vista dos discípulos. Agora, a partir do capítulo 2, Jesus voltaria. De que forma? A presença do Espírito Santo em cada um dos discípulos. Ali, no dia do Pentecostes dos judeus, desce o Espírito Santo e nasce a igreja. Na presença do Espírito, o próprio Cristo, portanto, está ali, enchendo todos e fazendo de todos um único corpo, a sua igreja. Certo? É por isso mesmo que o começo do livro de Atos é acerca daquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Porque ele dá a ideia de que agora, neste livro, sobre a igreja, eu vou dizer para vocês o que Jesus continuou a fazer e a ensinar. Agora, por meio da igreja. O que é a igreja enquanto corpo de Cristo? A continuação histórica, real, do ministério de Jesus. É por meio da igreja que Jesus está vivo. É que Jesus anda por este mundo. É que Jesus toca pessoas, é que Jesus acolhe pessoas, é por meio da igreja que Jesus se move neste mundo, por meio da igreja que Jesus fala com este mundo, por meio da igreja que Jesus continua a proclamar o Evangelho para este mundo. A igreja é o seu corpo no sentido de que em Jesus, na igreja, nós temos uma continuidade, não há uma ruptura. O mesmo Cristo continua presente e atuando neste mundo por meio do seu corpo, que é a igreja. Essa é a ideia, portanto, da metáfora da igreja como o corpo de Cristo, e desse corpo, o Cristo é a cabeça, como a gente vai ver ao longo desse texto. E aí, na semana passada, o André falou para nós, agora falando sério sobre o que o André falou para nós, ele falou basicamente sobre alguns princípios que são a realidade do corpo de Cristo. O princípio da unidade, da diversidade e da necessidade, da mutualidade e da organização. E essa é a continuação do texto que o André leu na semana passada até o versículo 6, e hoje a gente leu a partir do versículo 7. Porque mostra o seguinte, o texto que ele leu, e eu quero ler apenas 3 versículos, dizia o seguinte: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Existe, portanto, aqui a necessidade de nós trabalharmos, de nós agirmos, fazermos alguma coisa, para conservarmos a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Por quê? Por que precisamos trabalhar para conservar essa unidade do Espírito? Primeiro, porque a tendência humana por causa do pecado não é juntar, é separar. Por causa do pecado que ainda atua,
naqueles cristãos e cristãs que ainda caminham, estão dando seus primeiros passos de fé, ainda não atingiram uma maturidade em Cristo Jesus, qual é a nossa tendência natural? Separar aquilo que Cristo quer ver unido. É separar, é dividir, é fragmentar aquilo que em Cristo Jesus Deus está fazendo com que seja uma coisa só. Certo? Então, conservar a unidade do Espírito é necessário por causa dessa nossa inclinação natural de separar aquilo que Deus quer ver junto. E a segunda razão de mantermos, ou de sermos chamados, convocados nesse texto, a conservarmos a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, é que o corpo de Cristo, como todo corpo, é diverso. Existe uma diversidade entre nós. Sobre essa diversidade a gente vai falar hoje. Essa diversidade que são os dons espirituais que Deus deu para o seu corpo, para que cada um realize a sua função, geralmente potencializado pelo pecado, pela imaturidade cristã. O que acontece? Faz com que os nossos dons, ao invés de trabalharem para a união do corpo, se tornem motivo de separação. É exatamente o caso que acontecia lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a partir do capítulo 12. Existia uma imaturidade em como lidar com os dons do Espírito. E esses dons do Espírito que foram dados para o cumprimento da missão da igreja se tornavam motivos de separação no meio da comunidade. Por isso, é nossa tarefa, é nossa função trabalharmos para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E hoje então nós veremos qual é o projeto de Deus para que a igreja, o corpo de Cristo, viva essa plenitude para a qual ela foi criada. Em outras palavras, quando Paulo escreve essa carta, ele está nos dizendo qual é o projeto de Deus para a igreja, como ele pensou a igreja, no sentido de mutualidade e de organização, para que a diversidade não gerasse desunião, muito pelo contrário, para que no meio da diversidade houvesse unidade. Como isso é possível? Através da mutualidade ou uns aos outros. Se você ler com atenção os textos de Paulo, você vai perceber quantas vezes o apóstolo Paulo utiliza essa expressão, uns aos outros. Sempre quando o apóstolo Paulo fala de uns aos outros, é exatamente o princípio do amor, da mutualidade que está em ação. É o apóstolo Paulo escrevendo, aconselhando as suas igrejas para trabalharem de forma prática, ativa, para a unidade do corpo de Cristo. Onde tudo que nós fazemos uns aos outros. Não pensamos em nós mesmos, não fazemos as coisas pensando no nosso benefício individual. Sempre e tudo o que fazemos, enquanto corpo de Cristo, é uns aos outros. É nos apoiando mutuamente, é nos suportando mutuamente, é nos aconselhando mutuamente, discipulando mutuamente, ou seja, fazemos todas as coisas uns aos outros, como o meio bíblico, pela orientação do apóstolo Paulo, sobre como podemos, de forma prática, conservar unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E a primeira consideração que eu quero fazer sobre esse texto, exatamente nos versículos 7 e 8, é quando Paulo fala sobre a medida repartida por Cristo, onde ele estabelece uma relação entre a graça de Deus, sobre a qual a gente já ouviu bastante na carta aos Efésios. Essa graça salvadora, a nossa salvação ser por graça, tudo isso que Deus fez, todo esse projeto de Deus é movido, é trazido à realidade pela sua graça e não pelo nosso mérito, não pelo nosso próprio merecimento, mas pura e simplesmente pela sua graça. E é justamente pela mesma graça que Cristo Jesus mantém todas as coisas funcionando. E o que é interessante é que a palavra graça tem uma relação com a palavra dom. É exatamente a mesma raiz. A palavra graça em grego, charis, e a palavra dom em grego, charismata, tem exatamente a mesma raiz. Então, o que é o dom, senão também a graça repartida por Cristo, a medida repartida por Cristo e entregue a cada um de nós por meio do seu amor. O texto diz o seguinte: e a cada um de nós foi concedida a graça,
conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, e aqui ele faz uma referência ao Salmo 68, versículo 18. Quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Interessante então, a palavra graça e a palavra dom têm exatamente a mesma raiz. Uma palavra se desprende da outra. É exatamente a mesma essência, é a mesma natureza. A mesma graça que nos salvou é a graça que nos acompanha até hoje. É a graça por meio da qual nós podemos ser corpo de Cristo. É pela mesma graça, e aí seria muito limitador pensar que graça é apenas perdão de pecados. Graça tem uma dimensão muito mais profunda do que o perdão dos pecados. O perdão dos pecados e a salvação, quando a gente chega nesse ponto da carta aos Efésios, parece que Paulo já está falando para pessoas que entenderam o que é a salvação. Parece que ele já está falando para pessoas que já têm uma consciência muito clara de que foram salvos pela graça de Deus, o que significa essa salvação e como eu lido com essa salvação. Pois bem, agora nós chegamos a dar uma instrução para vocês, corpo de Cristo, pessoas que já compreenderam a graça de Deus e que agora vão estar diante de uma dimensão além dessa graça, que vai para frente, que se desprende somente do conceito de salvação e abarca um conceito mais abrangente. É por essa graça que nós existimos como corpo de Cristo. É por essa graça que Cristo Jesus faz com que a igreja seja de fato o seu corpo. É pela sua graça, essa medida repartida por Cristo e entregue a todos nós, é que nós como igreja não somos indivíduos, mas somos um corpo. Não somos pessoas separadas umas das outras, mas pessoas que estão profundamente conectadas umas com as outras por causa da medida repartida por Cristo, por causa dessa graça que foi concedida a cada um de nós. Esse versículo, onde ele fala, que é o versículo 8, quando ele menciona o Salmo 68, versículo 18, Paulo tem em mente a imagem de um triunfo. E essa imagem é muito interessante, né? Porque quando ele fala de que quando ele subiu em triunfo às alturas, a imagem que o apóstolo Paulo está chamando a atenção aqui dos seus primeiros leitores é a imagem de um rei que retorna de batalha para a sua cidade, para o seu império, depois de uma vitória, com os seus vencidos em batalha. Ou seja, é um rei entrando para dentro da sua cidade, depois de uma campanha, depois de uma batalha, onde nessa sua cidade ele vai ser recebido com festa, ele vai ser recebido com louvores, ele vai ser recebido com gratidão. E nessa entrada triunfal dele na cidade, ele traz consigo os seus vencidos em guerra, os seus prisioneiros de guerra. Essa é a imagem. Ele, então, subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e fez o quê? Deu dons aos homens. De uma outra forma de a gente entender isso, é mais ou menos o seguinte: você e eu somos pessoas que foram conquistadas por Cristo Jesus. Somos os seus prisioneiros. Existe um outro texto, na segunda carta aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo traz de novo a imagem do triunfo. E naquele texto, ele diz o seguinte: e graças a Deus, que nos conduz vitoriosamente em Cristo Jesus. Quem somos nós? Somos as pessoas que foram vencidas em batalha. Cristo Jesus triunfou sobre nós. E quando Ele triunfa sobre nós, nós nos tornamos os seus servos, os seus cativos, os seus prisioneiros. Parece uma imagem negativa, não parece? Mas sabe o que isso significa? É que o que ele faz com esses prisioneiros, o que ele faz com esses que ele venceu em batalha, o que ele faz comigo e com você, ele nos devolve ao mundo como dons, literalmente como presentes. Ele vem a esse mundo, ele triunfa sobre nós, ele nos leva em triunfo às alturas, e ele nos devolve para o mundo como presente dele para esse mundo. Você já parou para pensar que a tua existência como cristão, como cristã, diante desse mundo, deveria ser pensada dessa forma? Você
irmão e irmã, é um presente de Deus para esse mundo. Isso, ao mesmo tempo que é uma grande honra para nós, é também motivo de uma grande preocupação. Porque não são poucas as vezes que nós, cristãos e cristãs, ao invés de sermos presentes para esse mundo, somos as verdadeiras desgraças desse mundo. E a história também, de novo, não nos deixa mentir nesse sentido. Por quantas vezes a igreja, que era o presente de Deus para esse mundo, se torna um instrumento de dominação, de opressão, de perseguição e de tantas atrocidades. Quando um cristão vive nesse mundo e não dá testemunho do seu Cristo, ele não está sendo um presente para esse mundo. Quando um cristão vai por esse mundo e ele só tem fé em Cristo Jesus e só vive a realidade da sua fé nos pequenos momentos que ele está reunido como o corpo de Cristo num domingo, mas na sua segunda-feira ele chega no seu ambiente familiar, profissional, estudantil e etc. E ali ele age como se Deus nem existisse, ele não está sendo um presente de Deus para esse mundo. Deus nos chamou para sermos os seus dons, para sermos os seus presentes nesse mundo. Porque aos olhos de Deus, segundo o projeto de Deus para nós, igreja, corpo de Cristo, quem nós somos? Somos o próprio Cristo no lugar onde nós estamos inseridos. Somos a presença real do Cristo, seja em qual for o ambiente onde nós estamos inseridos. Esse é o projeto de Deus para a igreja. Que nós sejamos exatamente pessoas que são entregues a este mundo como verdadeiros presentes de Deus, para que por meio de nós, pessoas conheçam a Jesus Cristo, para que por meio de nós, pessoas conheçam a salvação que nos é disponibilizada em Cristo Jesus, por graça, para que este mundo conheça a salvação, para que este mundo conheça o Senhor. Nós somos o presente para alcançar as pessoas deste mundo, e não o contrário. Nós somos os presentes que Deus está enviando a esse mundo em Cristo Jesus. A continuação do texto, Paulo vai falar para nós sobre o único ministério. Existe um único ministério. E ele vai falar para a gente então sobre como se organiza a igreja, a organização dos dons para o exercício do ministério. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Certo? Ele menciona nesse texto 5 dons, que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E o que é interessante nesse texto é que não são simplesmente dons, mas são pessoas, dons. As pessoas são os dons. Entenda isso. Ele não é que ele deu o dom de apóstolo para um. Não. Ele designou apóstolos. Ele designou profetas, evangelistas, pastores e mestres. Nós temos então reunidos nesses 5 dons uma possível representação de como funcionava a organização da igreja dentro desse período em que essa carta é escrita. De modo que apóstolos, profetas e evangelistas seriam 3 tipos de pessoas que caminhavam, que transitavam entre as comunidades. Por exemplo, Paulo era um apóstolo, certo? Conhecemos ele como o apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo tinha uma função. Essa função do apóstolo Paulo era levar o evangelho, segundo ele mesmo entendia, a lugares que ainda não haviam sido alcançados por esse evangelho. Então, nesse processo, no empreendimento de levar o evangelho de Cristo até lugares ainda não alcançados por esse evangelho, Paulo está fazendo uma porção de coisas. Paulo está montando uma equipe de viagem missionária. Paulo está reunindo consigo pessoas que são evangelistas, ele está trazendo consigo profetas, ele está trazendo consigo pessoas que são consideradas como apóstolos. Por exemplo, Barnabé. Barnabé não está entre os 12, mas ele é reconhecido como um apóstolo, no sentido de ser um enviado, ser uma pessoa reconhecida pela comunidade cristã, com uma forte convicção do seu chamado para levar o evangelho.
certo? Esses apóstolos, então, são as pessoas comissionadas para darem sequência ao ensino e às ações de Jesus pelo mundo. Quando o apóstolo Paulo leva o evangelho, isso é um serviço apostólico, ou seja, ele é enviado para este mundo, para viver o evangelho, pregar o evangelho, formar novas comunidades, preparar outras pessoas para o exercício do ministério e assim por diante, certo? A mesma coisa, o profeta, que semelhante ao profeta do Antigo Testamento, é o profeta responsável por trazer a palavra de Deus, por fazer uma avaliação da realidade e trazer a palavra do Senhor. É a pregação daquilo que é vontade do Senhor. O Novo Testamento fala também da existência de profetas entre a igreja. Em Atos dos Apóstolos são mencionados profetas da igreja cristã. Esses profetas, então, estão por aí anunciando a palavra do Senhor. Da mesma forma, o evangelista, onde o seu trabalho específico é a pregação do evangelho. É o ir para este mundo fazendo contato com pessoas, convivendo com pessoas e evangelizando pessoas, proclamando o evangelho. O que a gente pode perceber nesses três dons? Eles atuam muito juntos, eles têm uma relação muito estreita. Podemos até pensar, mas existem apóstolos hoje em dia? Isso é uma pergunta delicada, né? Quando a gente olha para os que se chamam apóstolos hoje em dia, a gente compara com o Novo Testamento, a gente vai saber que os apóstolos de hoje em dia e o Novo Testamento estão falando de coisas muito distintas. Eles não estão falando do mesmo sentido, não é a mesma ideia, portanto, de apóstolo que nós temos hoje em dia e no Novo Testamento. Até mesmo porque que uma pessoa que tem uma forte convicção do seu chamado, uma pessoa que tem um chamado reconhecido pela comunidade cristã, e por essa comunidade, essa pessoa é enviada para o serviço do ministério, é enviada para levar o evangelho para uma nova localidade, para uma localidade onde a pregação do evangelho é escassa, difícil e etc. Isso tudo acontece nos nossos dias. Mas eu nunca vi uma pessoa dessa querer ser chamada de apóstolo. Você percebe a diferença? Em nenhum momento, esses dons, portanto, trazem consigo uma noção de hierarquia. Não é que aqui o apóstolo é o dom que está acima de todos os outros dons, onde o apóstolo está nesse mundo para construir o seu império, para construir a sua instituição, para constituir neste mundo a sua visão e a sua noção sobre as coisas, para formar a sua religião e o seu grupo de seguidores. Não é essa a ideia. Lembra sempre do texto anterior, a medida conforme repartida por Cristo, e essa medida foi entregue a cada um de nós. A cada um de nós. Todos nós recebemos dons do Espírito. A diferença é que alguns de nós receberam dons como esses 5, que a gente poderia chamar de dons de liderança ou dons de preparação, onde eles não têm em vista uma divisão hierárquica da igreja. Quem é o mais importante, quem é o menos importante, quem é servido e quem serve. Não existe essa noção no Novo Testamento. Isso é uma coisa que, infelizmente, nós fomos construindo equivocadamente ao longo da história. Onde o pastor, o apóstolo, o líder e etc. é alguém que está aí para ser servido e os demais estão aqui para servir. Os apóstolos, líderes da comunidade, são os protagonistas da igreja e as pessoas que vêm aqui são as pessoas que sentem e assistem aquilo que os outros fazem aqui na frente. Essa é uma noção completamente equivocada sobre o que é a igreja à luz do Novo Testamento. Certo? Então, esses 3 dons, a gente poderia resumir como 3 dons de uma liderança geral das comunidades cristãs. Eles não estão necessariamente restritos a uma comunidade local, como a nossa, mas são pessoas que têm um ministério itinerante. Eles transitam entre as comunidades, eles ajudam as comunidades no seu crescimento, eles preparam pessoas para o seu crescimento num sentido mais abrangente, de várias comunidades. É mais ou menos essa a ideia. E era exatamente isso que a gente via, por exemplo, nas viagens do apóstolo Paulo e nas cartas que o apóstolo Paulo escrevia. Ele não estava
preso a uma só comunidade, mas ele estava o tempo todo viajando e transitando pelas comunidades pelas quais ele havia passado e pregado o evangelho, formado igrejas e etc. E por isso mesmo é que ele mantém um relacionamento com essas comunidades, onde sempre ele está interessado em escrever para essas comunidades, como é o caso da carta aos Efésios, onde com essas cartas ele está dando instrução para essas comunidades, revelando para essas comunidades o que é a palavra de Deus, como elas devem viver. Essa que é a ideia. O que não existe mais, gente, em relação ao Novo Testamento, é a possibilidade de uma nova revelação. O que eu quero dizer com isso? Apóstolos e profetas, segundo o próprio apóstolo Paulo fala aí no capítulo 2 da carta aos Efésios, que a gente leu um tempo atrás, fala ali que a igreja tem Jesus Cristo como sua pedra angular, e que este edifício, que é a igreja, está sendo construído sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O que isso significa? O fundamento já está dado, o alicerce já foi posto, a pedra angular já está posta. Nós construímos em cima do trabalho desses apóstolos e profetas. O que nós temos hoje como uma orientação para a nossa fé? O trabalho desses apóstolos, desses profetas, preservados para nós em um texto que você conhece essencialmente como Novo Testamento. Certo? Este é o fundamento e permanece, portanto, sempre como orientação para a nossa fé. E depois ele fala de dois dons, pastores e mestres, que tem uma relação com a comunidade local, certo? Enquanto apóstolos, profetas e evangelistas são aqueles que estão circulando pelas comunidades, pelo mundo, fundando novas comunidades e etc. Cada comunidade local tinha o quê? O seu pastor e o seu mestre. Essa é uma ideia bem interessante. Por quê? Porque em nenhum momento, em primeiro lugar, você vê alguém exercendo um ministério sozinho. Você não vê uma pessoa que acumula os 5 dons. Você vê primeiro a necessidade de que, se é corpo de Cristo, e se é a medida repartida por Cristo, é justamente para que cada um exerça a sua função. Enquanto o André é pastor, eu sou mestre. E a gente tem isso muito bem resolvido. Certo? Certo, André? Mais ou menos, né? A não sei quando ele quer ficar falando da minha tatuagem. Eu falei que hoje era um exemplo de que a gente não paga o mal com o mal, né? Então, vou ficar quieto. Mas é um dom que Deus deu para ele, e é o dom que Deus deu para mim. Eu entendo que eu preciso do dom do André. O que significa eu precisar do dom do André? Eu preciso do André na minha vida. E o André, eu gosto de crer assim, precisa de mim na vida dele. Precisa do meu dom. Pelo menos é um jeito que eu consigo dormir tranquilo se eu pensar dessa forma. O André precisa de mim, não só porque eu sou legal e sou o amigo que ele mais ama, mas porque existe um dom, existe algo espiritual por trás disso. Existe um projeto de Deus por trás disso, onde ele junta pessoas para que juntas essas pessoas trabalhem na comunidade. E eu estou citando o André e Israel só como exemplos. Nós temos na Iba Viva vários outros pastores e vários outros mestres. Pessoas que são trazidas para a comunidade com esse propósito. Enquanto o pastor é aquele que está pensando, trabalhando no meio do povo, pensando na igreja de uma forma geral, cuidando das pessoas de uma forma geral, o mestre é aquele que tem uma liberação, que tem condições de se voltar mais para a área do ensino, para observar desvios, para observar necessidades e ajudar a igreja no seu crescimento a partir do ensino. Certo? Esse é o projeto, portanto, de Deus. Enquanto o pastor está pensando em cuidar das pessoas, olhar para a comunidade como um todo, no bem-estar da comunidade como um todo, cuidado das pessoas, etc. O mestre é aquele que está preocupado com o ensino, com o discipulado, com a formação de novos mestres e assim por diante. Ok? Essa dinâmica, gente, é interessante porque mostra o corpo de Cristo de uma maneira onde um só não consegue fazer tudo. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos, portanto, descobrir pessoas no meio da comunidade. Nós precisamos dar para essas pessoas condições de descobrirem os seus dons, prepararem essas pessoas
para o exercício do ministério, de modo que essas pessoas possam desenvolver os seus dons e colocar em prática os dons que Deus deu para cada um de nós. Para cada um de nós. Em outras palavras, gente, todos nós temos uma função no corpo de Cristo. E para que a gente entenda essa função no corpo de Cristo, é preciso entender que o corpo de Cristo não está fechado a essas 4 paredes. Que o projeto de Deus para a igreja não se fecha nessas 4 paredes. Porque o ministério do Filho de Deus não foi para dentro de uma instituição, mas para o mundo. Certo? Se nós, então, estamos sendo preparados, ou seja, os santos preparados para a obra do ministério, a gente continua o texto entendendo que essa preparação dos santos para a obra do ministério é uma continuação do ministério do próprio Cristo. Por isso, um ministério só. Um único ministério. Qual é o ministério da igreja? É continuar o ministério de Cristo. Como a igreja faz isso? Como a igreja serve a Deus nesse um único ministério? Através dos nossos diversos dons. Através daquilo que nós chamamos de ministérios, no plural. Nós trabalhamos juntos para cumprirmos um único ministério. Em outras palavras, Deus não deu para nós diversos ministérios. Deus deu para nós um único ministério. Preparar os santos para a obra do ministério, e não para os ministérios, ou obras dos ministérios, mas preparar os santos para a obra do ministério. Essa palavra é a diaconia. Diaconia significa literalmente serviço. É como Jesus definiu o seu ministério. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir, diaconia, e dar a sua vida em resgate por muitos. Serviço, gente, é como Jesus se definiu a sua ação nesse mundo. Nós estamos em serviço neste mundo. Esse serviço da igreja, é claro, se destina a 2 frentes. A própria comunidade, a edificação do corpo de Cristo, mas, fundamentalmente, assim como Jesus, ao mundo que não conhece, ao mundo que carece de salvação, ao mundo que carece do cuidado do Filho de Deus. Se a igreja, então, é corpo de Cristo, nós herdamos o seu ministério. E Deus nos deu diversos dons, para que todos juntos, no exercício dos nossos dons, cumpramos o nosso único ministério, o serviço. O serviço. Entendido? Isso nos leva, então, à maturidade. Por quê? Quando a gente pensa, então, na maturidade do corpo de Cristo, já que a gente está falando de corpo, a gente está falando de pessoa, a gente está falando de uma metáfora viva, dinâmica e etc., a gente tem que pensar que, como todo o corpo, um dia ele nasceu. Um dia a vida começou. Não é diferente de um bebê, que quando nasce precisa de cuidados específicos de quando é bebê. Esse bebê é colocado nesse mundo e, por uma ação natural, ele vai se desenvolver. Como? Fisicamente. Mas por uma intervenção exterior, ele vai se tornar um humano, ele vai se tornar pessoa, ele vai aprender sobre certo e errado, ele vai aprender sobre tantas e tantas coisas próprias, ou seja, ele vai ser formado como pessoa, correto? Certo? Qual que é a ideia então, gente? A igreja, em um determinado momento, ela nasceu. Isso vale para a igreja como um todo, mas vale para uma igreja local. Em um determinado momento, ela surgiu. Só que ela não surge pronta. Ela surge como corpo de Cristo, como projeto de Deus, e justamente por ser um projeto de Deus, este corpo de Cristo precisa ser desenvolvido. Precisa ser colocado, então, na compreensão de quem ela é, enquanto projeto de Deus,
como Deus age, o que Deus nos deu para agirmos como corpo de Cristo, para sermos como corpo de Cristo, para agirmos nesse mundo como pessoas que atuam para exercer o ministério de Cristo nesse mundo, nós precisamos entender como somos levados à maturidade, como somos levados como corpo de Cristo à vida adulta, à vida responsável, à vida autônoma, certo? Para isso, o que é que o apóstolo Paulo nos diz? Para que o corpo de Cristo, ou seja, tudo isso que a gente viu, ele nos deu dons a todos nós, e desses todos nós, ele separou alguns para apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que todo o corpo, ou para que o corpo de Cristo seja edificado, até que, presta atenção, todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Que palavra de Paulo! Ele diz o seguinte nessa passagem: justamente porque a igreja é corpo de Cristo como essência. Ou seja, o que é a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, aos olhos de Deus? Ela já é o corpo de Cristo. Isso é uma essência. Mas ao mesmo tempo, ela é um projeto. Porque essa essência precisa ser desenvolvida na realidade, na nossa experiência de vida, como corpo de Cristo. A igreja não nasce madura. Ela não nasce plena, ela não nasce pronta, como nenhuma criança nasce plena, pronta e já formada. Ela está em um processo de desenvolvimento. Se somos corpo de Cristo, gente, não adianta nada nós termos entre nós pessoas extremamente maduras e pessoas ainda extremamente infantis. Porque somos um corpo só. Qual é o chamado do Evangelho? É que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Como isso vai ser possível? Como é possível que uma igreja onde todos nós vamos alcançar juntos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus? Através da organização. Deus nos deu uma organização. Deus nos deu líderes. Deus nos deu pessoas que estão o tempo todo preocupadas em conduzir o corpo de Cristo à maturidade. Deus nos deu pastores e mestres. Deus nos deu pessoas que estão aqui para nos conduzirmos, para trabalharmos juntos, para que nos ajudem a desenvolvermos todas as nossas potencialidades enquanto corpo de Cristo, para que descubramos cada um de nós a nossa função no corpo de Cristo. Para que ao descobrirmos a nossa função no corpo de Cristo, nós desenvolvamos os nossos dons para a edificação do corpo de Cristo, para a obra do ministério. A igreja é dinâmica? Sim. A igreja é corpo vivo? Sim. A igreja é projeto de Deus? Sim. E como tudo o que Deus faz, a organização é perfeita. É perfeita. A gente bagunça, mas o projeto de Deus é perfeito. O que cabe a nós é olharmos para o projeto de Deus e vivermos de acordo com esse projeto de Deus. É descobrirmos esse projeto de Deus para nós, igreja, corpo de Cristo, e trabalharmos juntos, de acordo, seguindo esse projeto de Deus. Ele nos deu esse projeto, porque é dessa forma que nós vamos chegar juntos à maturidade. E aí vem um alvo interessantíssimo nesse texto. Qual é a medida? Porque quando a gente fala de maturidade, maturidade pode ser uma medida meio relativa, se eu não tiver parâmetro. Certo? Quem é a medida dessa maturidade? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele é a medida. Como? A ideia é que a gente olhasse para Jesus como um homem já pronto, formado, maduro, sábio, perfeito.
olhássemos para Ele e disséssemos: é na direção dEle que nós temos que caminhar. É para sermos como Ele que nós existimos. Isso que eu estou falando não é nenhuma novidade. Mas talvez muitos de nós pensem nisso na sua vida individual e não como o corpo de Cristo. Percebe a diferença? Se você disser: Israel, eu sei que Jesus é a medida, é o meu modelo, e eu tenho que ser como Jesus, eu, Israel, tenho que ser como Jesus. Por mais difícil que isso seja no meu cotidiano, por mais difícil que seja pensar como Ele pensou, agir como Ele agiu, amar como Ele amou, por mais difícil que... Eu sei que esse é o projeto de vida para mim, indivíduo. Só que Paulo, de novo, está indo um pouco além do nosso individual. Ele está pensando no corpo de Cristo. Nós, como igreja, temos que ser como Cristo. Nós, como igreja, temos que estar nesse mundo e sermos como Cristo. Isso passa pelo individual, sem dúvida nenhuma. Mas aonde ela tem que se manifestar para que o mundo veja? Em nós. Em nós. É justamente por isso que Jesus chegou para os seus discípulos e disse o seguinte, isso é o Evangelho de João: olha, o mundo vai saber que eu enviei vocês e que vocês são os meus discípulos quando vocês se amarem uns aos outros. Quando o mundo olhar para vocês, não para o indivíduo, não para o André, não para o Israel, não para o Luiz, não para o Wagner, quando Deus olhar para nós, igreja, corpo de Cristo. Quando esse mundo olhar para nós e perceber que aqui, entre essas pessoas, existe um amor tão profundo que conecta umas às outras, que eles só podem ser de Deus. Eles só podem ser expressão de Cristo Jesus. Que, da mesma forma como Cristo é a expressão exata do ser de Deus, essas pessoas, juntas, são expressão exata do ser de Cristo. Quando nós aprendemos a amarmos uns aos outros, o que significa? Que quando esse mundo olha para a igreja de Cristo e só vê um ajuntamento religioso, onde as pessoas nem se conversam, onde as pessoas dão um testemunho tão bom de parar o carro na porta da casa dos outros, onde as pessoas dão um testemunho tão bom de brigar no estacionamento, onde as pessoas dão um testemunho tão bom achando que os nossos voluntários flanelinhas são os seus manobristas, onde esse nível de maturidade é o que expressa a realidade da igreja, o mundo vai olhar para a gente e vai falar o quê? É só um bando de crente. É só um bando de religioso. É a igreja dos crentes. Mas não é o corpo de Cristo. Porque Cristo agiria diferente. Cristo não seria assim. Cristo não pararia o carro dele na porta da casa dos outros. Cristo Jesus não briga no estacionamento. Cristo Jesus não tenta dar ordem para o flanelinha. Cristo Jesus não faz essas coisas. Então, quando as pessoas estão olhando para nós e vendo esse tipo de coisa, que eu só estou pegando exemplos pontuaizinhos, mas tantas e tantas outras coisas que mostram esse nível de maturidade nossa como igreja, como corpo de Cristo, é que a gente vai percebendo o quanto a gente tem que caminhar. O quanto nós precisamos dos nossos pastores e dos nossos mestres, para que nos coloquem no caminho de sermos como Cristo, de sermos levados à maturidade, de sermos levados aonde Ele quer nos levar, um crescimento, e este é o único crescimento que nós devemos buscar. Se tem algo que deixa a gente meio preocupado às vezes, é a noção de crescimento de igreja que as pessoas têm. Quantas pessoas estão preocupadas em crescimento de igreja? Crescimento em que sentido? O crescimento no número de pessoas, o crescimento como expansão territorial, crescimento em questões, financeiras, poder, influência.
crescimento no sentido de a minha expressividade no contexto onde eu estou inserido e assim por diante. Esse não é o crescimento que o Novo Testamento nos fala para buscar. O único crescimento que o Novo Testamento nos diz para buscar é o crescimento na maturidade, na medida de Cristo. É o crescimento enquanto maturidade e não crescimento em termos de números. Não é crescimento em termos de expansão geográfica. Não é crescimento em termos de expansão territorial. É crescimento em termos de maturidade. Nós podemos ter na nossa igreja 10 mil membros, mas 10 mil membros que, como corpo de Cristo, ainda é um bebê nas fraldas. Esse não é o crescimento que o Senhor nos incentiva a buscar. O crescimento que nós, como igreja, precisamos buscar e para o qual Deus nos dá dons, é o crescimento na medida da plenitude de Cristo. É o crescimento para a maturidade, para que a igreja viva na plenitude de Cristo. Mas e com relação aos números? Com relação aos números, Atos dá uma boa dica. Enquanto a igreja se reunia como corpo de Cristo, na comunhão, na oração, no ensino dos apóstolos, o Senhor, lhes acrescentava os que iam sendo salvos. É o Senhor quem traz pessoas, porque o Senhor vê ali uma comunidade sadia. Porque o Senhor vê ali um corpo de Cristo, onde as pessoas ali poderão desenvolverem os seus dons e crescerem em maturidade à medida da plenitude de Cristo. É o Senhor quem acrescenta e não os nossos projetos. É o Senhor quem acrescenta e não a nossa capacidade de crescimento. O crescimento que a gente deveria estar buscando como igreja, o crescimento que cada um de nós precisa buscar como igreja, é o crescimento na maturidade, através do trabalho que Deus nos deu, através de pastores, de evangelistas, de profetas, apóstolos e mestres. Esse é o crescimento, esse é o caminho que nós temos para crescer, mas o crescer segundo a vontade do nosso Senhor. Por isso, qual é a ideia? O propósito é que não sejamos mais como crianças. O contraste está feito entre a maturidade da medida plena de Cristo e uma criança. Uma criança que não tem controle sobre as suas vontades, não tem controle sobre as suas ações, não tem controle sobre as suas emoções. O oposto de uma igreja ser como uma criança é uma igreja madura, que é sábia, que sabe agir, que sabe quem é, que sabe o que tem que fazer nesse mundo. É uma igreja que se ama, que não divide. É uma igreja onde o amor permeia todas as relações e a gente não se fragmenta, a gente não se quebra. Nós nos mantemos unidos. Nós nos mantemos apoiando uns aos outros mutuamente, ou seja, naturalmente passamos a viver o que o versículo 3 colocou para nós, nos esforçando para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Isso é sinal de maturidade. Da mesma forma, ele coloca o seguinte: o propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Uma igreja madura, ela sabe discernir o certo do errado. Uma igreja madura sabe o que é o ensino verdadeiro e o que não é. Uma igreja madura sabe qual ensino seguir. Uma igreja madura sabe em qual fonte de conhecimento beber. Uma igreja madura sabe quais líderes precisam ser seguidos. Uma igreja madura não está indo de um lado para o outro, levado para cá e para lá, no vai e vem das ondas, ou à mercê dos vendavais. Uma igreja madura, ela tem os seus pés firmes, sabe se manter
no meio de uma pluralidade gigantesca de ensinos, supostos evangelhos, supostos líderes que já estavam em atividade desde o tempo em que essa carta foi escrita. Uma igreja madura, ela é capaz do discernimento. É por isso mesmo, se você quiser abrir a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 2, é uma das cartas que João escreve no Apocalipse, onde a primeira delas, para qual que é? Para qual igreja que é? Éfeso. Exatamente para essa igreja para a qual Paulo está escrevendo essa carta. E para essa igreja de Éfeso, Apocalipse, capítulo 2, o Senhor tem o seguinte para dizer: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não têm desfalecido. Ou seja, qual é o ponto de elogio do Senhor para a igreja de Éfeso? Vocês foram maduros. Vocês souberam discernir entre o ensino correto e o ensino errado, entre os verdadeiros mestres e os falsos mestres, entre os verdadeiros líderes e os falsos líderes. É por isso que gerações inteiras de cristãos, por serem imaturos, por serem crianças na fé, por serem meros religiosos, os domingueiros, é que essas gerações de crentes são levadas e induzidas ao erro, a seguir outros que não estão ligados à cabeça que é Cristo. A coisa mais fácil que existe é encontrar pessoas assim. Da mesma forma, então, a ideia da igreja que cresce em maturidade mostra que na sua maturidade ela é capaz de detectar o desvio. Ela é capaz de saber agir com sabedoria e discernir entre o certo e o errado. Por fim, o texto nos fala o seguinte: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Quem é a cabeça do corpo? Cristo. E nós temos que buscar o crescimento em quem? Em Cristo. Se nós queremos buscar o crescimento a partir das medidas de crescimento do nosso mundo, do mundo empresarial, corporativo e etc., se nós queremos buscar crescimento em termos numéricos, expansão territorial e etc., o que a gente vai encontrar? Qualquer tipo de crescimento da nossa própria cabeça. Mas não o crescimento que nós buscamos em Cristo. O crescimento que nós temos que buscar em Cristo é o crescimento da maturidade. É um corpo que se edifica para ser como Cristo. O propósito, seguir a verdade em amor. Olha só, o erro, a heresia, o que é? É o desvio da verdade. O que é um ensino errado? É um ensino que se desvia da verdade. E por que esses caras, como Paulo vai dizer aqui no texto, por que eles fazem isso? Em tantas outras passagens das cartas de Paulo, por que esse pessoal faz isso? Esse pessoal está indo atrás, o pessoal que ensina errado, os falsos mestres, os falsos apóstolos, etc. Eles ensinam errado porque o pensamento deles está neles mesmos. Eles agem pela sua própria cobiça. E eles querem fazer as igrejas, eles querem conduzir igrejas de acordo com a sua própria cobiça, e não levar igrejas para o crescimento da maturidade na medida da plenitude de Cristo. E o que é a cobiça? Senão o oposto do amor. Porque o amor é doação, enquanto a cobiça é querer para si. O amor é doar-se. Por que então buscamos seguir a verdade em amor? Justamente porque o amor é o oposto do egoísmo. O amor é doação de vida. Eu termino com essa frase: a verdade sem amor é fanatismo que gera dogmatismo e intolerância. Amor sem verdade
é paternalismo complacente e inconsequente. Quando se une amor à verdade, toda exortação, toda crítica e toda oposição são construtivas. Surgem paciência, a tolerância e o respeito às diferenças. Por quantas vezes nós, como igreja, agimos ao longo da história e entre nós aqui, ou com a verdade sem amor, ou com o amor sem a verdade. Quando agimos com a verdade sem amor, a gente só sabe condenar, a gente só sabe apontar os erros dos outros, a gente só sabe separar. Quando a gente age com amor sem a verdade, a gente joga panos quentes nos pecados dos outros e age de uma forma paternalista e não entende que a repreensão, que a crítica, que a chamada de atenção é para o crescimento. Mas quando nós unimos a verdade ao amor, a gente vai ter experiências como essa que o Senhor deixou na carta de uma das igrejas no entorno da cidade de Éfeso, que é a carta que ele escreveu para a igreja de Laodiceia. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é nem frio e nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Em outras palavras, eu tenho tudo, eu sou poderoso, nós crescemos, olha o nosso tamanho. Olha o nosso tamanho. Mas não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. E aqui vem a graça no meio do juízo. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de assentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai de amor, nós queremos colocar as nossas vidas como igreja, como teu corpo, nas tuas mãos. Queremos, Pai, reconhecer as nossas falhas como igreja, como corpo, nossas falhas como indivíduos, Pai, que por tantas vezes estão na igreja sem discernir o corpo. Que por tantas vezes, Pai, estamos aqui frequentando dominicalmente os nossos cultos, participando da tua mesa, da tua ceia, do memorial do teu sacrifício por nós. E fazemos tudo isso, Pai, sem discernir o corpo. Pai amado, abra os nossos olhos pela tua misericórdia e graça, para que a gente enxergue. Queremos fazer, Pai, como essa passagem deixou muito claro para nós. Queremos ir até o Senhor e comprar de Ti o colírio, para que os nossos olhos sejam ungidos e a gente possa ver. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, porque por tantas vezes agimos de uma forma tão automática e seguimos valores que não são os valores que o Senhor deixou para nós.
Nos perdoa, Pai, porque por tantas vezes somos tão facilmente seduzidos por projetos totalmente humanos e que não têm nenhum sentido a essência do que o Senhor está trazendo para nós como igreja e como teu corpo. Seguimos, Pai, cabeças de tantos e tantos líderes que estão por aí, mas nos esquecemos de que o cabeça do corpo é Cristo. Pai querido, nos ajuda como igreja a buscar o crescimento que realmente importa. O crescimento com o qual o Senhor está comprometido e trabalhando para que ele aconteça. O nosso crescimento como corpo de Cristo em maturidade à medida da plenitude de Jesus Cristo. Esse deve ser o nosso projeto, Pai. É isso que a gente quer, Senhor. E por mais, Pai, que tantas vezes nos desviemos desse projeto, obrigado. Obrigado. Porque o Senhor repreende e disciplina, porque o Senhor nos ama profundamente. Porque mesmo a gente deixando o Senhor do lado de fora, o Senhor está à porta e bate. E se nós ouvirmos a Tua voz e nos arrependermos e decidirmos abrir a porta, o Senhor quer ter comunhão conosco. O Senhor quer sentar-se à nossa mesa e festejarmos juntos. Pai querido, nos dê um vislumbre de uma experiência como essa, onde houve arrependimento na nossa vida, individual e coletiva, como o corpo de Cristo. E nesse arrependimento, experimentamos toda a beleza da Tua graça, toda a beleza da Tua comunhão, toda a beleza do Teu amor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.